Olá a todas e todos, vamos aqui ao gabarito de uma das avaliações da terceira unidade de cálculo 2. Primeira questão que pede para determinar e esboçar o domínio dessa função de duas variáveis aqui, né? Então nós lembramos que o domínio de uma função de duas variáveis, ele é o que? É o conjunto dos pares ordenados do R2, né? Tais que o que? Não tem, quando a gente não especifica, né? São os pares ordenados em que vale a regra ao ser substituído aqui. Ou seja, primeiramente eu não posso dividir por zero, então esse y aqui tem que ser diferente de zero. E para fazer sentido essa raiz quadrada, eu tenho que ter que o quê? Que o valor que está aqui dentro tem que ser positivo, ou seja, 9 tem que ser maior ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? E como pede para esboçar, né, fazer o gráfico, não da função, né, mas fazer a representação gráfica deste conjunto, nós temos o quê? Primeiramente, fazer aqui o eixo xy, né? Então aqui eu tenho x, aqui o eixo y. E começamos por quem? Deixa eu pegar uma ferramenta aqui de desenhar elipses. Ainda não sei, estou acostumando ainda com essa ferramenta aqui, então vou deixar quieto, vou fazer na mão mesmo direto. Ó. Então seria o que? Seria, quando eu penso, como eu falei, né? Quando a gente pensa em estudar desigualdades, nós podemos fazer o quê? Primeiramente pensamos na igualdade, ou seja, 9 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que nós conhecemos isso aqui pelo que? Pelo um círculo de raio 3, ok? Então, tem esse círculo aqui de raio 3, né? Como eu tenho uma desigualdade maior ou igual, né? Então, a igualdade acaba podendo ser verificada também, então o bordo aqui dessa região vai continuar nesse nosso conjunto, então esse círculo aqui também está dentro dele. E agora, como ele separou a minha região, o meu plano em duas regiões, né? O interior desse círculo e o exterior, eu testo um ponto que está em cada uma delas e vejo se verifica ou não a desigualdade, né? Então, vou pegar aqui a origem, que é o par 0, 0. Se eu substituir aqui 9 é maior ou igual que 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, sim. Então, esse ponto pertence a esse conjunto, consequentemente, todo mundo que está na mesma região conexa que ele também está. Se eu pegar um ponto aqui fora qualquer, por exemplo, o ponto 4, 0, se eu testar aqui, 9 não é maior que 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, todo mundo que está aqui fora não pertence a esse conjunto. Isso, analisando essa parte aqui, né? Como eu tenho que ter também que o y é diferente de zero, qual é o conjunto dos pontos em que y é igual a zero? É o eixo x, né? Então, o eixo x não faz parte do nosso conjunto. Eu vou tirar ele aqui. Essa borracha está grande, vou diminuir um pouquinho. Então, esse conjunto aqui, saiu tudo. Né? Esse eixo aqui não faz parte do nosso conjunto. Ou seja, o domínio dessa função seria o interior desse disco de raio 3, esqueci de colocar aqui, né? Exceto os pontos que estão sobre o eixo x. Ok? Então vamos agora para a segunda questão. A segunda questão pede para a gente calcular essas derivadas aqui. Ó. A derivada de ordem 3 dessa função toda estranha aqui, onde primeiro eu vou derivar em relação a x, depois em relação a z, depois em relação a y. Né? Mas temos lá, né, o teorema de Clairaut. Teorema de Clairaut, né, que diz o quê? Que se eu quero calcular derivadas parciais, pelo menos das funções elementares, né? Funções elementares são aquelas que são dadas por polinômios, trigonométricas, quocientes, compostas, né? Das funções que estamos habituados, né? Basicamente são funções que eu não defino por partes desse tipo, né? F de xy igual tal coisa, se vale tal relação ou tal outra coisa, né? Essas funções não são elementares. Funções que são dadas por regras algébricas, né, pelas funções que nós conhecemos, são sempre elementares. E aí, calcular derivadas parciais mistas, eu posso derivar na ordem que eu quiser. Então, eu vou escolher uma ordem que seja interessante. Ó. Percebam que esse termo aqui do meio não está em função de y. Então, se eu derivar primeiramente em relação a y, isso aqui, a relação que existe entre x e z aqui é irrelevante, porque isso vai dar zero. Né? Então, eu vou começar fazendo essa derivada aqui. Eu vou derivar primeiro em relação a y, depois eu vou derivar em relação a z, depois em relação a x. Né? Então, começando, eu tenho essa minha função aqui, a f,
toda aqui, né? Derivando ela em relação a y fica quanto? Derivada de uma soma é a soma das derivadas, então primeiro eu vou derivar isso aqui, né? Em relação a y fica x, baixo 3 aqui, né? 3y ao quadrado sobre z a quinta. Como eu falei, essa parte aqui, se eu derivar em relação a y, vai dar zero, porque não depende do y. Essa aqui é y vezes uma parcela que depende apenas de x, ou seja, isso aqui eu vou tratar como uma constante. A derivada de y vezes uma constante é a própria constante, ou seja, isso aqui fica ln da raiz do arco cosseno de x. Observe que eu coloquei essa expressão toda estranhona para motivar vocês a não tentarem calcular, né? Pensar uma maneira mais inteligente de calcular essas derivadas. Vejam que isso aqui, a expressão toda estranha que tinha aqui, foi completamente inútil do ponto de vista da dificuldade. Veja agora, se eu pegar essa função aqui, fy, e derivar em relação a z, essa parcela aqui também vai zerar. Não importa que é ln da raiz do arcosseno de quem seja. Não depende de z, isso vai dar zero. Então, vou derivar essa parte aqui em relação a z, né? Observe que isso aqui, deixa eu dar um destaque, ó. Essa expressão, ela é o quê? 3xy ao quadrado vezes z a menos 5. Né? Então, vou derivar isso em relação a z. Faz o quê? Baixa esse menos 5 multiplicando. Então, como tinha um 3 ali, fica menos 15. Xy ao quadrado, z elevado a menos 6, que é dividir por z a sexta. Né? E como eu falei, isso aqui é zero, né? Porque não depende de z, mais zero. Ó. Vou até colocar aqui para deixar claro. Agora pronto, se eu vou derivar essa aqui em relação a x agora, derivada dessa função que está aqui em cima em relação a x, fica o quê? Menos 15y ao quadrado sobre z a sexta. Essa seria essas derivadas, questões aí, questão bem tranquilinha para quem lembrar do teorema de Clairaut. Quem fez por outra forma, pode ter feito certo, mas fez com um trabalho muito maior do que fazer nessa ordem. Agora, pedir para a questão 3, determinar as derivadas parciais de primeira ordem dessa função aqui. Né? Então, vou começar com a primeira ordem, vou derivar em relação a x e depois em relação a y. Então, chamando essa função de f aqui, esqueci de colocar, ó, f de xy, derivando ela primeiro em relação a x, fica o quê? Regra da cadeia. Vou derivar o que está aqui dentro, em relação a x fica o quê? X vezes uma constante é a própria constante, vezes a derivada do arco tangente. A derivada do arco tangente a gente sabe que é 1 sobre 1 mais o meu argumento ao quadrado. X raiz de y ao quadrado. Ou seja, raiz de y sobre 1 mais x quadrado y. Somente isso aqui. Agora, se eu derivar em relação a y, né? De novo, vou derivar começando o que está aqui dentro, o x é uma constante, vezes a derivada da raiz de y. A derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz dessa coisa, né? Vezes agora a derivada do arco tangente, que é isso aqui de novo. 1 sobre 1 mais x y ao quadrado. E a gente só junta aqui, né? X sobre 2 vezes raiz de y vezes 1 mais x y ao quadrado. Opa, troquei aqui, desculpa, viu? Na verdade é x quadrado y. Né? X quadrado y. X quadrado y. Prontinho. Questão 3, feita também sem nenhum segredo. Agora vamos para a quarta questão. Né? Vamos entender aqui o contexto. Próximo a uma boia, a profundidade de um lago com coordenadas x e y é dada por essa expressão aqui, né? Onde x e y são medidas em metros. Um pescador está num pequeno barco, nesse ponto, né? E está indo em direção à boia que está localizada na origem. Então, vejam que eu tenho aqui, basicamente, ó, meu problema é isso. Eu tenho meus eixos coordenados, x e y. Eu tenho aqui a boia, vou fazer aqui uma bandeirinha. E tenho o meu barquinho aqui, ó, que está nessas coordenadas, 80, 60. Tem um barquinho exatamente nessa posição aqui, né? Ou seja, estou no oceano, coloquei essa boia aqui, né, para ser o
minha origem do meu sistema e tenho esse barquinho que está por aqui, um pescador. Vou até fazer, ó, um bonequinho pescando. Aí é um pescador, um peixinho aqui, tá vendo? Beleza. E, né, para cada ponto nesse espaço, nesse plano, né, eu associo a profundidade desse lago, né, não é o mar não, desse lago, por essa regra, né? Então, para cada ponto, eu substituo aqui essas informações correspondentes ao ponto. Nessa regra aqui, eu tenho a profundidade desse lago, né? Lembrando que o valor positivo é a distância da superfície até o fundo desse lago, aí naquela posição, né? Observe que essa regra aqui também ela só vale para uma certa proximidade da minha boia, né? Até porque se afastar demais, né? Se eu pego o x igual a zero aqui e for para muito distante em relação ao eixo y, isso aqui pode acabar me dando uma profundidade negativa que não faz muito sentido, né? Então, só na proximidade da boia, ok? Enfim, então a água sobre o barco está ficando mais profunda ou mais rasa quando ele começa a se mover, né? Quando ele começa a se mover, entendam, a questão está dizendo que ele está partindo desse ponto e está indo em direção à origem, né? Então, se eu quero saber se está ficando mais profundo ou mais raso, eu tenho que entender a taxa de variação da função profundidade. Se a taxa de variação for positiva, significa que ela está aumentando, ou seja, está ficando mais profundo. Se a taxa de variação for negativa, significa que ele está ficando menos profundo. E taxa de variação é derivada, né? E particularmente aqui derivada e direcional, porque eu estou caminhando num certo sentido. Aí primeiramente eu preciso saber que sentido é esse, né? Eu vou chamar esse pontinho aqui da boia de O, que é a origem, e esse ponto aqui de B, que é o meu barco, né? Então, esse vetor que me dá essa direção partindo daqui para a origem, né? Esse vetor que vem até aqui, ele é o vetor BO, né? O vetor que tem como origem B e extremidade O, que a gente sabe que isso se calcula como O menos B, ok? Então, nesse caso aqui, quem seria? O é a origem, que é o ponto 0, 0, e B seria o ponto, qual é? 80, 60. Né? Ou seja, esse meu vetor é o vetor menos 80 menos 60. Então pronto, se eu quero calcular agora a minha taxa de variação, eu devo calcular a derivada direcional dessa função f na direção desse vetor BO, né? Nesse ponto em particular aqui que eu estou avaliando, que é o ponto 80, 60. Que nós sabemos que para calcular isso aqui a gente faz o quê? O gradiente de f nesse ponto, produto escalar, o meu vetor normalizado, né? O vetor desse cara, ou seja, eu tenho que dividir pelo seu módulo para conseguir encontrar aqui esses valores. Então, acabou faltando um pouquinho de espaço, eu vou calcular esse gradiente aqui embaixo, esqueci de fazer ele, né? Então vamos lá. Ó. Então, primeiro calcular a função derivada dela em relação a x. A minha função derivando em relação a x fica o quê? Isso fica zero, fica menos 0,04x quadrado, x, né? Se desse esse 2 aqui, isso aqui vai dar zero. Então, é simplesmente 0,04x. Pensando agora na derivada em relação a y, eu vou ter o quê? Vejam que isso aqui é constante, vai dar zero. Isso aqui vai ser constante, vai dar zero. Vou descer esse 3 multiplicando e subtrair 1. Né? Então fica menos 0,003y ao quadrado. Ok? Então, menos 0,003y ao quadrado. Então, meu vetor gradiente seria quem? No ponto, eu vou calcular no ponto aqui, ó, 80, 60. Seria o que? A primeira coordenada é 0,04 vezes esse meu valor x. A segunda coordenada, né? Aqui é vírgula de um número decimal, aqui é vírgula da separação do vetor, né? Então, menos 0,003 vezes y ao quadrado, que é 60 ao quadrado. Então, calculando aqui, esse primeiro cara dá 0, vou calcular aqui na calculadora que eu estou para ganhar tempo, né? Então, 0,04 a mais, 0,4 vezes 80, 3,2, né? Estava fazendo conta errada já. E agora vamos aqui, menos 0,003 vezes
60 ao quadrado, né? Vezes 60 vezes 60. Então, opa, esse cara aqui embaixo 3,2, esse segundo aqui deu menos 10,8. Esse é o meu vetor gradiente. Então, eu vou calcular o produto escalar do vetor gradiente, 3,2, aqui menos 10,8, escalar esse vetor aqui, né? Esse vetor seria o vetor menos 80, 60, dividido por seu módulo. Seu módulo seria o quê? A raiz de menos 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado, que isso aqui vai dar 100, ok? Vamos calcular de bonitinho para ver se está tudo ok, né? 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado dá 10.000, né? Se eu tirar a raiz quadrada desse cara, isso dá 100, como eu falei. Então vamos lá, calculando aqui produto escalar, né? Então 3,2 vezes, esse aqui é um menos, ó, menos 80, né? Então vamos lá, 3,2 vezes 80 dá 256, né? Tá errado isso aqui. Eita, tá errado. 3,2 vezes 80. 256? Não, tá certo. Eu tô devagar aqui, ó. Então, 256, né? Esse vezes esse, menos, né? Agora mais esse vezes esse. 60 vezes 10,8. Então, 60 vezes 10,8, 648, né? Positivo, que eu tenho um menos com menos, fica mais. Então, 648. Dividido por essa raiz aqui, que como já viu, vai dar 10. Então, aqui vai dar quanto? Vamos lá, 648 menos 256 dá 392. Dividido por 10, 39,2, né? Como isso aqui é um valor positivo, né? Então a resposta para a letra A, está perguntando se está ficando mais rasa ou mais profunda, está ficando mais profunda, porque a minha taxa de variação nessa direção está sendo positiva, ok? Então letra A, mais profunda, ok? A gente vai agora para a letra B. A questão é, letra B, partindo desse mesmo ponto, né? Existe alguma outra direção em que a profundidade aumenta mais rapidamente, ou seja, nessa direção aqui, ou seja, indo na direção da boia, eu aumento com essa velocidade aqui, né? 39,2 metros por segundo. Está em metros aqui a questão, né? Está em metros, né? Então metros por segundo ou metros por minuto, depende de qual é a nossa unidade de medida. Eu quero saber se existe uma outra direção partindo deste mesmo ponto em que a minha profundidade vai aumentar mais rapidamente, né? A gente sabe que partindo de um certo ponto, a direção em que eu tenho maior crescimento para a minha função, que nesse caso aqui é a profundidade, é justamente na direção do gradiente. Então, simplesmente isso aqui. A direção em que eu tenho um crescimento maior, tem várias até, né? Maior do que esse aqui tem várias. Mas se eu quero responder de maneira simples, eu vou pegar logo a maior, que eu já sei quem é. A maior é essa aqui, ó. A direção do vetor gradiente. Então, nessa direção aqui eu tenho uma taxa de variação maior. Se quiserem, calculem esse valor aqui, né? Essa derivada direcional na direção do gradiente, que seria o próprio grade, escalar o grade dividido pelo seu módulo. E aí vocês vão ver que a taxa de variação vai dar maior do que esse valor. E aí eu não vou fazer porque a questão não pede para calcular essa taxa, né? Só para exibir uma direção. E essa direção aqui, como ela é a máxima, que é a direção do gradiente, com certeza ela é maior. Ok? Então a letra B, uma direção de crescimento maior, que aquela seria essa aqui. Beleza? Agora vamos para a última questão, que é a seguinte. Uma indústria produz dois produtos, A e B. O lucro diário dessa indústria pela venda de X unidades do produto A e Y unidades do produto B é dado por essa expressão aqui, né? Então, supondo que tudo que seja produzido seja vendido, eu quero saber
qual é a produção que maximiza o lucro, ou seja, quanto é que eu devo produzir para maximizar essa função, já que é essa função lucro, né? Então, se a gente quer maximizar, a gente tem que calcular o quê? Primeiramente, pontos críticos. Pontos críticos a gente faz o quê? É aquele ponto onde o gradiente se anula, né? Ou seja, onde as derivadas parciais se anulam simultaneamente. Então, eu vou começar calculando as derivadas parciais. A derivada parcial em relação a x aqui seria quanto? 60, isso aqui vai dar 0, menos 3x, menos y, ok? A derivada parcial em relação a y seria quanto? 100, aqui vai dar 0, menos 3y, mais, menos x, né? Menos x, ok? Beleza, eu já vou calcular logo as outras também, a gente vai acabar precisando, né? As derivadas de ordem 2, então, lxx aqui seria menos 3, que também é igual ao lyy, e o lxy dá quanto? Dá, deriva isso aqui em relação a y, dá menos 1, certo? Aqui deram funções constantes, então ficou até melhor. Beleza, então agora eu quero encontrar os pontos críticos, né? Os pontos críticos, eu devo fazer o quê? Igualar as minhas derivadas parciais a zero. Ou seja, Lx e Ly, eu vou igualar ambas a zero e resolver esse sistema. Que sistema é esse? O sistema que surge quando eu igualo essas expressões aqui a zero, né? Então, 0 igual a 60 menos 3x menos y, e aqui 0 igual a 100 menos 3y menos x. Aí para resolver aqui, o que eu vou fazer? Eu vou até colocar x embaixo de x e y embaixo de y. Aqui fica menos x menos 3y, só para facilitar. Então eu vou multiplicar aqui em cima por menos 3. E esse meu sistema vai acabar sendo equivalente a esse, né? 0 igual a menos 180 mais 9x mais 3y, né? E aqui embaixo se mantém. Somando, vou fazer por adição. Quando eu somo, vocês podem fazer por outro método que achar mais conveniente. Quando eu somo, isso aqui dá o quê? 0 igual a menos 80 mais 8x, e aqui vai zerar. Então isso implica que x é 10, ok? X sendo 10, substituo em qualquer uma dessas equações aqui e acho o valor de y. Por exemplo, nessa aqui, ó, isso dá 100 menos 10 menos 3y. Né? Deixa eu escrever aqui embaixo. Essa equação aqui ó, vai me dar o quê? Ó? Vou jogar o 3y para cá. Então, 3y é igual a 100 menos 10, que é o valor de x, que é 90. Ou seja, y é 90 sobre 3, que é 30. Então, meu ponto crítico seria quem? Seria o ponto 10, 30. Vou escrever aqui embaixo. Ó. Logo, o ponto 10, 30 é o único ponto crítico dessa função, da função dupla, né? Então agora pronto, já tenho o meu ponto crítico. Se eu quero saber se esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo, né? Eu quero maximizar meu lucro. Então eu vou verificar se esse ponto é um ponto de máximo. O que eu devo fazer? O teste lá da derivada segunda, né? Do S-ano, ou seja, eu vou calcular o módulo disso aqui, ó. fxx, fxy, fyx, fy. Calcular esse determinante. Nós vimos que fxx e fy deram ambos menos 3, então isso fica determinante, né? Esse vezes esse, então menos 3 vezes menos 3, menos esse vezes esse, ou seja, menos 1 vezes menos 1. Fazendo a continha aqui, isso dá 8. Então 8 é um número positivo. Se o meu S-ano, o determinante desse ano deu positivo, vou para a próxima parte do meu teste, que é o que? Analisar o sinal da derivada segunda da fxx, né? Isso aqui deu menos 3. Então, esse aqui é um cara negativo, né? Então, logo, como o D é positivo e o fxx é negativo, tudo isso implica em quê? Que o ponto em questão, 10, 30, né? Eu não precisei avaliar num ponto específico, porque essas derivadas de segunda ordem foram constantes, né? Se forem funções não constantes, você tem que substituir em cada ponto, né? Mas como só tem essa aqui mesmo, então esse ponto é ponto de máximo.
né? Isso implica o quê? Qual é a produção que maximiza o lucro, né? Vendendo. Resposta: a produção que maximiza o lucro é produzir 10, vou com 10 tinta? 10 tinta, né? 10 unidades do produto A e 30 do produto B. E isso aí encerra nosso gabarito dessa prova.